Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, segunda-feira. Meus amigos, vamos lá. Quem acompanha as redes sociais, acompanha as notícias no passo a passo, sabe que ontem aconteceu uma das maiores covardias que fizeram com a família Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, marginais, terroristas, invadiram a casa dos avós do Flávio Eduardo e do Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e fizeram eles reféns. Chegaram dizendo que queria dinheiro que o Bolsonaro mandava para eles. Estava nessa casa, eu acredito que por visita, não sei se ela mora lá, a mãe desses três Bolsonaros, Eduardo, Flávio e do Carlos. Uma verdadeira covardia. Eu vou mostrar desse vídeo aqui o desabafo do Eduardo Bolsonaro. E fez um vídeo detonando o ministro Alexandre de Moraes e tudo que vem acontecendo no Brasil. A coisa não está fácil. E eles são tão covardes, que eu vou mostrar uma outra matéria aqui do deputado federal esquerdista, marido da Gleisi Hoffmann, né? Fazendo vigília, gente. Vigiando a casa do Bolsonaro. Ele dizendo, querendo a todo custo, que a polícia tome, ou Moraes tome uma providência, praticamente dizendo que vocês têm que prender ele imediatamente porque ele vai fugir para a embaixada americana. E aí tem uma publicação no X, né, de alguém dizendo, olha, isso é crime, você não pode ficar vigiando a pessoa. Olha o grau, gente, olha a baixaria que essa turma, esses desgracentos causam na vida das pessoas. Vamos lá, vou primeiro soltar o vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, gente, ele fazendo o desabafo. Eu sei que algumas pessoas já assistiram, mas para quem me acompanha aqui assiduamente, né, às vezes não acompanha os outros canais, ficar sabendo do que o Eduardo Bolsonaro falou. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram, a gente sabe quem são vocês, e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, que tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou presa dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte da DIP, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal, me falhou aqui agora o nome desse desgramado, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora, como é que eu fico? O filho da Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara. Agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado. Muito pelo contrário, todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente. Entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes, como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa? Eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar os meus 2 filhos? Para estar com a minha esposa aqui nos Estados Unidos? Será que isso daí não foi longe demais, não? Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF
Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, têm as mãos sujas de sangue por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica atrás de um cara inocente. Até onde vocês querem chegar com isso? Fica aqui o meu apelo. Espero que a Polícia Civil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque da Federal eu já não espero nenhuma, façam um bom trabalho e peguem esses criminosos. Se possível, cravejados de bala, para que nunca mais possa haver a suspeita de voltar a invadir a casa de idosos, junto com meus avós, junto com a minha mãe. Porque a gente sabe como é que é. Eu já tive tio que entraram na casa dele, quando a polícia pegou, indo para a delegacia, o cara já foi dando risadinha, falando que quando saísse do presídio ia fazer uma visita a ele. Coisa do passado. Mas agora, não sei. Se esses caras forem realmente mandados do Alexandre de Moraes, muita gente, boato, diz que tem relação com o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do país, não sei se é verdade ou não, mas... E aí, como é que a gente fica? Tem o juízo final. Mas a gente vai correr atrás, e muito, para fazer valer a justiça dos homens aqui. Porque o que vocês estão fazendo é errado. Nem polícia e nem bandido vai na casa do familiar de um do outro. Olha o que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Realmente, gente, a gente não pode, né, ele está revoltado aqui, eu entendo. A gente não pode, né, afirmar da onde está partindo, mas a gente fala baseado no que essa turma são. Em quem apoia essa turma e a quem eles apoiam. Né? Um presidente vir a público dizer que quem rouba celular de um cidadão brasileiro não deve ir para cadeia, não é nada demais, é só para tomar uma cervejinha, e quando ele ganha, bandidos fazem festa de ponta a ponta do Brasil, inclusive dentro da cadeia, e também diante de tudo que aconteceu, né? Bolsonaro tomou uma facada, nunca ninguém, apesar de tantas evidências, né? O suspeito teve com o deputado, uma outra, né? A tal de Dávila aí foi embora para os Estados Unidos. Por quê? Nunca mais voltou. O outro também, né? Aquele professor. Então, gente, Jean William, o que está por trás? Por que essa turma foram embora? Logo assim que o Bolsonaro ganhou. Não era para eles terem voltado, já que o Lula está na presidência, mas por que eles não voltaram? Por que a investigação não avançou? E ele cita aqui, né, esse policial federal, que é o mesmo que investigou e não descobriu nada. Tem muita coisa podre, gente, para ser descoberto, que eu espero que um dia o Brasil tome realmente a verdadeira informação do que aconteceu com o Bolsonaro. E é em cima dessas tantas outras, né, maracutaia que a gente vai entender e dar razão ao que ele fala. E para vocês verem como que é o modus operandi dessa turma, olha só esse deputado federal Lindenberg Farias. Eu vou mostrar aqui um vídeo que ele mesmo fez na porta da casa do Bolsonaro, pedindo, implorando a prisão do Bolsonaro. E depois nós vamos saber, para quem não sabe, quem é esse Lindenberg Farias. Como é que esse cara tem moral para vir a público gravar vídeo pedindo a prisão de um homem inocente? Vamos lá. Vamos mostrar o vídeo do Lindenberg Farias. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na Embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na Embaixada, acabou. A confusão está feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A Embaixada, o governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar, é mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo. Providências têm que... São 2 minutos que esse infeliz grava esse vídeo aqui. Lembrando a vocês que em 2016, 2014, 2016,
eu não lembro bem, mas acho que foi 2016 ou 2017. O Lula também, né, teve uma publicação, se eu tiver o alcance dessa matéria, eu vou deixar aí o print. O Lula também pediu asilo, né? Acho que foi na Itália. Ele estava pedindo asilo e ele estava sob investigação, estava sendo julgado, e se cogitaram também que Lula ia pedir asilo, acho que na Itália. E aí? Mas você não viu nenhum brasileiro, né? Na época não existia esse negócio de bolsonarismo, mas você não viu nenhum brasileiro de direita, contrário a ele, que queria vê-lo na cadeia, lá na casa do Lula, dizendo, ele vai fugir, está aqui na matéria. Pois bem, diante dessa publicação do Lindenberg Farias, do deputado Lindenberg Farias, do PT, né, o Mídia Livre, para quem não o segue, ele tem uma página no X, né, é muito ativo no X, de direita, também conservador, ele fez uma publicação onde diz, vigilância em condomínio de Bolsonaro por meio de assessor é stalking ilegal. Você viu que no vídeo o Lindenberg, o deputado, diz que a minha equipe... Como assim? Você está fazendo papel de detetive, de polícia? Você agora é polícia? Minha equipe vigiando, foram até lá, levaram 10 minutos? Bom, vamos lá. O que a Mídia Livre disse aqui? Lindenberg está divulgando denúncias sobre planos de fuga ou asilo. Jair Bolsonaro está sob supervisão judicial, mas não perdeu o direito à proteção de sua residência e à integridade pessoal. Qualquer comportamento que configure perseguição, ameaça ou invasão de privacidade pode ser denunciado à polícia ou à autoridade judicial responsável pelo caso. Então vamos compartilhar esse vídeo aqui, né? Para que chegue alguém que tome uma providência. Embora deputado federal vai dar o que para ele? Ainda mais sendo canhotinha, comunista, se está tudo aparelhado. Concluindo aqui, ele disse, resumindo, vigiar 24 horas a casa de alguém sem autorização é ilegal. Assediar pela internet é crime digital. A vítima pode registrar boletim de ocorrência, acionar a justiça e solicitar medidas protetivas. Não acredito que o Bolsonaro vai fazer nada disso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só para a gente concluir esse vídeo aqui. Tá bom, Josemir, mas quem é esse cara que tá aí dando uma de gostosão, dando uma de certinho, de santinho? Quem é esse deputado Lindenberg Farias? Bom, é isso aí que nós vamos ver. Quem é Lindenberg Farias? Eu vou só ler o cabeçalho aqui de algumas matérias, só para a gente ficar a par de quem é o tal do Lindinho, né? Olha essa primeira matéria aqui, Lindenberg Farias é condenado por improbidade administrativa. Isso foi em 2015. Isso é coisa antiga, tá, gente? Essa matéria aqui é de 2020, para vocês terem uma ideia. Decisão é da primeira vara de Nova Iguaçu e Mesquita. Na época que ele cometeu esses crimes aqui, ele era prefeito de Nova Iguaçu, né? E quando ele foi julgado, quando saiu essa sentença aqui, Lindenberg é condenado, ele era ex-senador, tá? Já tinha sido senador, já não era mais. Vamos lá, uma outra matéria aqui, Aqui, senador Lindenberg Farias é condenado pela segunda vez. Quando que foi isso aqui, Josemir? Essa matéria já é de 2016, ou seja, até antes, né? Senador Lindenberg Farias é condenado pela segunda vez em apenas uma semana. Ele teve os direitos políticos suspensos por 5 anos. E como é que esse cara voltou a ser político, gente? Pois é, não vou ler a matéria para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou ler mais uma matéria aqui, Lindenberg Farias, olha essa aqui, né? Por isso que chamam ele de Odebrecht. Tá na revista Veja, olha aqui. Eu vou deixar os prints aí para você, porque eu sempre deixo. Lindenberg levou propina de 4,5 milhões de reais, diz a Odebrecht. Segundo os delatores, o senador recebeu a bolada em 2 pagamentos nas eleições de 2008, época do Lula. Pois é, era o segundo mandato do Lula, né? 2008 e 2010. Em troca, beneficiou a empreiteira em contratos públicos. Imagina, gente. Meus amigos. Pois é o cara que está querendo a prisão do Bolsonaro. Esse homem tem moral? Não tem, com certeza. Agora, como é que esse cara chegou? Se ele foi condenado, foi tudo, proibido de 5 anos sem poder ser... Como é que ele voltou para a política? E está enchendo o peito de moral aqui. Pois é, vamos ver aqui, Justiça mantém condenação de Lindenberg Farias por improbidade. Isso foi em 2023.
Pois é. Aí logo em seguida, o que aconteceu? Tchan, ó o mistério aqui, ó. Fachin, meus amigos, mas quem deu o golpe foi a direita, foi o Bolsonaro. Tudo entrelaçado, aí você vai entender porque é que essa turma morre defendendo os seus projetos, defendendo os seus, né? Esses comunistas. Fachin, né? O mesmo. Enterra investigação no Rio de Janeiro contra Lindenberg, que voltará à Câmara. Isso foi em 2023. Vocês estão entendendo? Ministro mandou arquivar imediatamente a apuração contra o petista que corria na Justiça Eleitoral Fluminense por suspeitas de corrupção e Caixa 2. Vocês estão entendendo como é que funciona? Meus amigos. Aqui, ó, mais uma, tá no Senado. Senador Lindenberg Farias do PT é absolvido em ação penal. Matéria de 2014. Gente, é tudo aparelhado, é por isso que essa turma um defende o outro. E quanto mais sujo eles são, mais eles se abraçam, porque fica um dependendo do outro. Ó, se tu me caguetar, tu cai. Tu tem que ir até a morte defendendo o sistema, defendendo a causa. Vocês estão entendendo? Pois é. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês nesta segunda-feira, dia 25. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Até a próxima.